Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Políticas públicas são fundamentais para a sociedade, pois asseguram direitos como saúde, educação, habitação, entre outros. A campanha da Fraternidade desse ano, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresenta o tema Fraternidade e Políticas Públicas. Hoje no estúdio eu recebo o padre Áureo Nogueira, ele é coordenador do Ânima PUC Minas. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço a oportunidade e também estou muito feliz de estarmos juntos. E a partir de hoje você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Bem, vamos falar sobre o tema da campanha da Fraternidade. Padre Áureo, como é que trabalhou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na preparação, na elaboração desse tema? Qual que é o objetivo da CNBB? Então, a CNBB já de longa data, né, ela trabalha, por ocasião da Quaresma, sempre uma reflexão incisiva que venha trazer a agenda de pensar como o cristão na sociedade deve atuar, levando a termo a vocação de transformação da sociedade à luz dos valores do Evangelho. Então, a cada ano, como a Quaresma é um momento forte de reflexão, de pensar realmente na vida cristã, ela apresenta um tema relevante que traz consequências para a sociedade como um todo. Então, nós já temos aí uma história, um legado importantíssimo das campanhas da Fraternidade, que começou a primeira oficialmente em 1964. Portanto, tem aí 55 anos já dessas campanhas. E que nasceu como um fruto muito corajoso de colocar logo em prática a renovação do Concílio Vaticano II, aquilo que a Igreja trazia como dimensão de diálogo com a sociedade e de transformação dessa sociedade também à luz dos valores do Evangelho. Então, a campanha da Fraternidade é um legado importantíssimo da história da Igreja no Brasil. Você me explicava, enquanto a gente preparava aqui o programa, que, em geral, são 2 anos de preparação. Né? Sim. Considerando, estamos no ano 2019, ou seja, esse tema ele foi gestado num contexto assim, bastante convulsivo do momento político brasileiro. Sim, se nós formos perceber o contexto que nós estamos vivendo hoje, não só, eu diria, no contexto também, né, no cenário brasileiro, mas também no cenário latino-americano, do cenário mundial, esta campanha ela vem trazer também luzes para esse momento desafiador em que a gente sente crescer uma pauta de perda de direitos sociais, de retrocessos, né, de reconhecimento dos direitos humanos, e a Igreja sempre esteve ao lado, né, dessas questões. E por isso acho que essa campanha ela vem reafirmar também essa importante reflexão, essa postura clara diante dos desafios atuais hoje, sem desconhecer que o mundo evolui, as coisas são hoje diferenciadas há 10, 20 anos atrás, mas essa dimensão da dignidade da vida humana, o cuidado com ela, a promoção social, isso não pode sair da pauta da Igreja, porque isso está na pauta do Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo trouxe, né, como caminho fecundo de valores para a humanidade. Sim, quando a Igreja propõe, né, coloca em pauta essa discussão de políticas públicas, ela tem interesse em participar dessa pauta? E como poderia ser a participação de organismos como igrejas, né, em discussão de políticas públicas? Então, a discussão das políticas públicas vai muito além de uma discussão de uma política, vamos dizer assim, partidária, ideológica, mas é pensar os atores que compõem a sociedade, que são as instituições, os indivíduos, os grupos, e dentre esses também as instituições religiosas, e o Estado, que é aquele que deve garantir pela Constituição a segurança dos cidadãos, né, a segurança no sentido da estabilidade de vida, da organização social, mas também garantir as políticas sociais, sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis. Então, a política social na dimensão da educação, da moradia, do respeito às diferenças
Então, nesse sentido, aquilo que é compromisso do Estado, enquanto recebe parte do imposto, seja da pessoa física, das instituições, deve redistribuir isso também para as políticas sociais. Quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando da elaboração das políticas públicas, nós estamos falando de alguns atores específicos, não? E exato. quais seriam esses atores? Então, basicamente, esses atores são o Estado, né, em primeiro lugar, que recebe, portanto, pelo poder executivo, através daquilo que a sociedade repassa como imposto, pensar com o corpo técnico essas ações públicas, políticas, né, essas ações sociais, mas, ao mesmo tempo, também com participação das instituições que compõem essa sociedade e que têm o direito também de pensar essas ações, se elas vão de encontro, se aquilo que o Estado está propondo é uma real necessidade, bem como os indivíduos e os grupos que compõem essa sociedade que tem demandas diversas. Então, não só o Estado, ele é o primeiro responsável, mas também, e isso é uma das perspectivas de reflexão da campanha da fraternidade, é que haja uma participação na elaboração destas políticas públicas sociais. Participação de quem? Por parte da sociedade, organizada, né, através das suas instituições, como as ONGs, como as igrejas, e também através dos grupos que se organizam enquanto pessoas que partem das necessidades reais da sua comunidade, do seu bairro, do seu município. Eu não vejo isso na orientação da CNBB, mas não faltam exemplos em que parece que instituições religiosas, né, quando entram nesse debate, parece que querem algum favor muito particular para si. Uhum. Né? Você destacou que o horizonte da campanha é principalmente aquele das pessoas que mais necessitam dessas políticas públicas e não as instituições religiosas. Exato. Seria uma visão incorreta pensar que a participação na elaboração das políticas públicas sociais seria um modo de promover determinada instituição, determinada igreja. Aí já seria aquilo que não é previsto de fato pelo próprio documento. Mas é justamente aproveitar, né, a força, a qualificação que existe de pessoas, inclusive, nessas instituições. O interesse também para que aconteça políticas públicas que, de fato, transformem a realidade, que contemple os menos favorecidos, que vá de encontro a demandas, né, das pessoas que estão à margem da sociedade, essa perspectiva da participação, como cidadãos, né, professando uma fé, claro, isso não podemos negar, mas não como promoção dessa fé em si, mas como fermento também nessas instâncias do Estado. Sim. Que promovem essas ações. Nós temos um tema que merece muita atenção das políticas públicas do nosso país e é um tema que vem se agravando nos últimos anos, que é o tema da desigualdade. Sim. Né? O tema da campanha da fraternidade chega a mencionar dados e a enfrentar esse tema? Sim, o tema da campanha da fraternidade, ele toca nessa questão porque, de fato, põe no horizonte aquilo que precisamos refletir. O nosso país, se ele precisa, de fato, de muitas políticas sociais, é porque tem aumentado cada vez mais essa desigualdade. Hoje, alguns já chegam até a dizer que o Brasil é o primeiro país na desigualdade social. Então, diante desse clamor, né, que está aí posto, onde a gente vê cada vez mais aumentar o desemprego, onde cresce nas periferias a pobreza, a população de rua aumenta cada vez mais, as pessoas estão sem um mínimo de atendimento naquilo que é básico, como alimentação, moradia, saúde, não num discurso ideológico, mas num discurso realmente comprometido com a cidadania, é impossível não dizer claramente que precisamos colocar isso na pauta da sociedade, dialogar com o governo,
dialogar com as instituições, se unir, né, realmente em forças organizativas das comunidades para que essas políticas elas sejam garantidas, sobretudo nesse momento de muito sofrimento do povo brasileiro. E nessa lista, sem dúvida, não deixamos de lado comunidades muito marginalizadas, populações indígenas, de afrodescendentes, as mulheres, né, população LGBT. Todas as minorias, com certeza, essas políticas também têm que contemplar essas realidades sofridas, que são minorias que estão na nossa sociedade, que vêm a longo prazo com muito sofrimento, conquistando seu espaço, mas que, a meu ver, no momento está esse espaço muito sendo desconhecido, e políticas têm que ser pensadas também em garantir os direitos dessas pessoas. O índice de exclusão é muito alto, da violência com relação a essas minorias, e isso não pode passar desapercebido diante da política de um Estado que tem que promover o bem comum, não só para alguns, mas para todos. Para todos. Bem, vamos chamar o intervalo, a gente ainda tem bastante coisa para conversar aqui. Hoje no Religare eu recebo o padre Áureo Nogueira. Nós estamos falando sobre religião e políticas públicas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já, mas deixa a sua pergunta no nosso telefone 31 9642 8473. Um breve intervalo, nós voltamos já.